com o cardiologista Valério Vasconcelos. Colesterol é o assunto de hoje aqui no quadro Só Saúde. Chegaram várias perguntas já aqui no nosso WhatsApp 991050400. Doutor, a gente abriu o programa de hoje falando sobre os 10 alimentos mais saudáveis do mundo. E a pergunta da Vera de Bahia é a seguinte: o que devemos comer para combater o colesterol? A gente falou sobre o que evitar e ela pergunta sobre o que comer. Tem algum alimento aí que favorece a diminuição desses níveis, doutor? O que a gente sempre pede é diminuir o consumo de carne, né, de miúdo, né? Procurar comer mais frutas, procurar comer castanhas, também é importante. Alimentos com fibras é importante. Alimentos pobres em gordura, né? Um alimento que é pobre em gordura, pobre em açúcar, né? Aquele alimento que tem menos açúcar. Então a gente sempre diz, olha, desembrulhe menos e descasque mais, Sim. né? Procurar comer coisas que venham da terra, evitar os alimentos ultraprocessados, industrializados, isso é muito importante. Certinho. Mais uma dúvida aqui agora. O Jota mandou mensagem pra gente. Ele disse que tem colesterol alto e que é hereditário. Ele pergunta se vai depender de remédios para sempre, doutor. Acho que é uma dúvida de muita gente, né? Exatamente. Como eu falei, 70% vem da produção do próprio organismo e 30% é da alimentação. Há algumas condições, como por exemplo, condições genéticas, onde a pessoa tem um histórico familiar de produção de colesterol. São aquelas pessoas que têm vários parentes, principalmente os parentes de primeiro grau, que têm um colesterol elevado, que já tiveram infarto ou até mesmo já fizeram ponte de safena. Essas pessoas muitas vezes apenas com a dieta não conseguem controlar e muitas vezes precisam do medicamento por toda a vida. Entendi. A Patrícia Freitas perguntou aqui algo que a gente já tinha falado lá no comecinho, mas não custa reforçar. Os sintomas, doutor, de colesterol alto, eles costumam aparecer? Não tem sintoma. Como você muito bem colocou, 4 de cada 10 brasileiros, ele tem colesterol elevado, não tem sintoma. A única forma de se saber é fazendo a dosagem através do sangue. Agora, muitas vezes a pessoa, ele tem uma dor no peito, já em decorrência de uma placa de gordura, e aí faz a dosagem e o colesterol está elevado. Mas, na verdade, a placa de gordura é que levou ao sintoma, não o colesterol elevado por si só, que vai fazer com que a pessoa tenha sintoma. Certinho. A Vanessa pergunta se tem algum tipo de chá que pode baixar o colesterol, doutor. Não, na verdade, o que é que a gente diz? Aqueles alimentos são ricos em fibras, né? Então, por exemplo, muitas vezes a gente diz, coma frutas, evite os sucos, porque o suco tira as fibras, muitas vezes. Então, coma frutas, comendo muitas vezes o bagaço, engolindo o bagaço, porque você tem fibra e a fibra ajuda a diminuir a absorção do colesterol, aquele colesterol que é produzido pelo próprio organismo. Então a fibra evita que haja essa absorção. Mas o chá em si para diminuir o colesterol, não. Certinho. Elizabeth, 50 anos de idade, mora no bairro dos Bancários. Ela diz que o colesterol dela está sempre alto. Por mais que ela faça dieta, caminhada, nunca baixa. Só baixa com medicação. Ela pergunta, é normal? Então, muitas vezes tem a condição genética, né? Então, a pessoa, mesmo fazendo uma dieta, procurando ter uma alimentação equilibrada, balanceada, mesmo fazendo atividade física com regularidade, que é importante, então, muitas vezes, apenas o medicamento vai controlar por conta dessa condição genética, ou seja, o próprio organismo produz muito colesterol. Certinho. Marina, de Bahia, vocês estão vendo, né? Muitas perguntas, porque é algo muito comum também, né, doutor? Então, as pessoas se identificam e trazem esses relatos pra gente. Marina de Bahia quer saber se dormência nas mãos pela manhã pode ser algum sinal de colesterol alto. A dormência, muitas vezes, ela pode ser em decorrência de alguma condição circulatória, né? E aí, claro, vale a pena a pessoa fazer a avaliação, né? A avaliação clínica, dosagem, não só do colesterol, como também da glicose, de outras condições que podem estar envolvidas com essa queixa. Aproveitando, né, o questionamento da Marina, qual é a relação, né, doutor, do colesterol alto, desses índices mais altos, também com doenças do coração? O senhor já citou aqui a questão do infarto, também, infelizmente, muito comum, que pode levar até a formas mais graves também. Então, que relação é essa? Então, o colesterol elevado, junto com outros fatores de risco, como, por exemplo, a pessoa que tem pressão alta, que também não tem sintoma, a pessoa que tem diabetes, que muitas vezes também não tem sintoma, colesterol elevado. Então, essas condições, e junto com a condição genética que a pessoa tem, se ela tem um parente de primeiro grau que já teve problema do coração,
ela tem uma chance maior, principalmente porque esses fatores de risco, junto com o colesterol, eles potencializam, né? Então, a soma de 2 fatores tem um risco. Se você tem 3 fatores de risco, você tem um risco bem maior. E isso leva a uma chance maior de você ter um infarto ou até mesmo uma morte súbita em decorrência de um problema que não se tinha nenhum sintoma prévio. Entendi, por isso a importância do tratamento, né? Que precisa ser eficiente e constante também. Não dá para abandonar, né, doutor? Não, principalmente se tiver, a gente sempre pede, tem parentes de primeiro grau que tem algum problema cardíaco, procure fazer uma avaliação médica, procure fazer uma dosagem de colesterol, de glicose, medição da pressão arterial, para poder se saber se tem algum tipo de chance da pessoa ter um infarto. Muito bem. A Verônica, de Mangabeira 7, pergunta qual o melhor exercício para ajudar a diminuir o colesterol alto. A gente sempre pede que os exercícios aeróbicos, né? Eles são importantes, a caminhada, a corrida, a natação, a bicicleta ou algum exercício que a pessoa goste mais, mas procure sempre ter atividade física de forma regular como um tratamento adjuvante. A gente está falando aqui sobre várias dúvidas, né? E muitas pessoas perguntando como saber se eu tenho colesterol alto. Então, para começar a me cuidar, de que forma, doutor? Então, fazendo a dosagem, faz a medição do colesterol, procura um médico, faz uma avaliação médica, exames complementares e desses exames a importância de se fazer a dosagem do colesterol. Jéssica, de Bahia, diz que o colesterol dela deu 120, ela sente tonturas, náuseas, quer saber se pode ter alguma relação. Na grande maioria dos casos, como eu falei, não tem sintoma, mas se tem essa queixa de tontura, é importante fazer uma avaliação e a dosagem do colesterol e outros exames para se saber. Por exemplo, a tontura pode ter a ver com a formação de placa nessas artérias do pescoço chamadas carótidas. Muitas vezes você detecta através do exame de ultrassom de carótidas para saber se aquilo é uma placa que foi formada por aumento de colesterol. Muito bem. A Elânia, de Mandacaru, diz que o filho dela, com 6 anos de idade, foi diagnosticado com colesterol alto. A nutricionista mudou toda a alimentação dele, mas ela fala assim, tá muito difícil. Para adulto já é difícil, né, doutor? Para criança ainda mais. Vamos trazer, né, esse motivo, o porquê que essa mãe precisa insistir nessa alimentação dessa criança. Porque a criança, né, então ela vai ter um longo tempo com esse colesterol elevado, se não tratado, e isso vai ter uma chance de precocemente se ter algum entupimento em alguma artéria, podendo ser uma artéria do coração ou alguma artéria relacionada ao cérebro, né? A carótida, por exemplo. Então é muito importante que logo cedo, nesse caso, se insista em se fazer o tratamento, claro, o diagnóstico primeiro e o tratamento para evitar que lá na frente, precocemente, se tenha algum problema cardiovascular. Vai ser difícil essa adaptação, é normal, mas depois eles vão colher os frutos, né, doutor? Enquanto família, a criança principalmente vai ter uma rotina mais saudável. Sem né? dúvida, sem dúvida. Trazer aqui a pergunta da Neide, ela disse que o esposo dela que tem colesterol muito alto, mas também ele come de tudo. E aí, doutor, como é que fica essa situação? Como ela, enquanto esposa, pode ajudar, né, de alguma forma? Então, muitas vezes a gente pede que dentro do lar onde alguém tem uma dificuldade de se seguir algum tipo de alimentação adequada, então que as pessoas procurem tentar, eu até digo, procure comprar alimentos que você possa consumir, que todos da casa, da família, possam consumir de forma saudável, né? Então é muito importante que muitas vezes a própria família, com o exemplo, né, de todos em casa, para que alguém que tem dificuldade de seguir um tipo de alimentação adequada, para que ela se adapte, né? Também. Então, conversei aqui com o doutor Valério, cardiologista. Obrigada pela sua participação, viu, doutor? Bem esclarecedora aqui nesse assunto que é tão importante. Boa semana para você. Obrigado, Bruna. Boa semana para vocês também. Até a próxima. Até a próxima, Obrigada. se Deus quiser. Vamos dar uma